Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e nós vamos juntos então fazer a resolução dessa atividade de estudos número 1 aí de Química Geral e Inorgânica, tá? Módulo 53 aí 2023. Pessoal, a atividade ela tem todo um contexto aqui, né, na parte de cima. Eu peguei somente a questão aqui, que é o nosso ponto de interesse, tá? Mas claro que para vocês ficarem bem familiarizados com ela ali, seria interessante que vocês fizessem uma leitura bem calma, bem cuidadosa ali de todos os itens que são descritos ali naquele contexto, tá certo? A fim de otimizar o nosso tempo aí, eu vou partir diretamente aqui para a nossa questão, tá? Então nós temos aqui que uma solução ela foi preparada a partir da dissolução de 23,4 gramas aqui, que é o equivalente a 0,165 mol, tá? De sulfato de sódio, tá certo? E aí a composição do sulfato de sódio tá descrita aqui, né? O Na2SO4, tá? E essa quantidade ela foi dissolvida então em água suficiente para perfazer aqui 125 ml de solução, tá? Então nós temos aqui 4 itens a serem respondidos, né, com base nesses dados que foram fornecidos, tá? Onde no primeiro item aqui, o item A, certo? Ele pede para que a gente calcule a concentração em massa aqui para essa solução, que é dada aqui em gramas por litro, né? Gente, aí só pela unidade de medida, né, que aparece aqui, a gente já consegue ter algumas definições. Percebam que nós estamos fazendo grama, que é uma unidade de medida de massa, tá? Por litro, que é uma unidade de medida de volume. E é exatamente assim que a gente vai calcular essa nossa concentração, tá certo? Então vamos observar os dados que nós temos na questão aqui. A nossa massa, tá, que foi fornecida aqui, ó, de sulfato de sódio, ela foi de 23,4 gramas aqui, tá? E aí nós temos um volume também que foi dado pra gente, que ele é de 125 ml, né? Então nós vamos anotá-lo aqui, ó, o valor de V é 125 ml, 125 ml, mas o exercício está pedindo para que a gente coloque essa concentração em gramas por litro, tá? Então é só a gente vir aqui transformar esse ml por litro. Então para isso é só a gente multiplicar por 1000, né? Aliás, dividir por 1000, perdão. Então é só a gente vir aqui fazer 0,125, tá? Se eu dividir 125 por 1000 aqui, me dá 0,125 e o milho ele sai fora daqui, né? Então como é que nós vamos efetivamente calcular essa concentração, né, pessoal? É bem tranquilo, tá? A nossa concentração, ela é dada aqui pela massa, tá certo? Que nós temos aqui de sulfato de sódio, dividido pelo volume no qual ele foi diluído, tá? Então, bem tranquilo, essa massa que nós temos aqui, ela é de 23,4 gramas, tá? E isso aqui vai ser dividido pelo volume que nós temos, que é 0,125, tá? Litros. Então, percebam que a nossa unidade aqui, ela já cai, ó, em gramas por litro, beleza? Então, se a gente executar esse cálculo aqui, pessoal, fizermos 23,4 dividido por 0,125, o meu resultado aqui ele deu 187,2, tá? Então, 187,2, já na unidade de medida que foi pedida, então, que é a grama por litro, tá? Então, é bem tranquilinho aí da gente fazer, né? Então, isso daqui seria para o nosso item A, tá? Agora vamos avançando aqui para o item B, pessoal, tá? Porque no item B ele pede para que a gente calcule uma concentração aqui em quantidade de matéria, né? Ou seja, também chamado de concentração molar aqui, né? Então, para calcular a concentração em quantidade de matéria para essa solução, e já colocou para a gente aqui, ó, a unidade de medida também, que é dada em mol por litro, tá? Pessoal, como a questão ela forneceu para a gente aqui, ó, o equivalente em mol para essa massa, tá? A gente já tem o dado basicamente pronto, então nós vamos simplesmente utilizar do jeito que o problema nos deu. Pessoal, o número de mols, nós geralmente representamos pelo índice N aqui, é isso? Então nós temos ali uma quantidade de 0,165. É 165? É isso mesmo, 165 aqui, mol, né? O volume continuou o mesmo, né? Então esse 0,165 aqui basicamente ele está relacionado com a massa que nós temos ali do nosso sulfato, né? Então nós temos aqui os mesmos 125 ml, que já vou colocar em litros aqui também, tá? 0,125 aqui litros. E agora nós vamos calcular nossa concentração molar.
Pessoal, eu não vou mais utilizar o C, geralmente a concentração molar a gente representa a letra M maiúscula aqui para representar ela, tá? E ela é feita exatamente do mesmo jeito que a nossa concentração em massa aqui, ó. Só que ao invés de utilizar o M de massa, nós vamos utilizar o N aqui para o número de mols, tá? Então, nós vamos escrever aqui um N sobre o valor de V. Pessoal, N é 0,165, tá? Mol, vamos colocar a unidade de medida aqui no cálculo, sobre o volume que nós temos aqui de solução, que é 0,125. Estamos falando de... mol não, estamos falando de litros aqui, né? Então percebam que a nossa unidade de medida já vai cair aqui em mol por litro, tá? Então, nossa concentração molar, tá? Ou concentração em mols, M aqui. Se vocês dividirem 165 aqui por 0,125, o meu aqui deu 1,32, tá? Então 1,32 e a unidade de medida já cai do jeito que o exercício nos pediu ali. Então nós temos aqui nossa concentração molar dada em mols por litro.